Chegamos aqui no exercício 13 dessa lista 3 de cálculo conceitos que a gente disponibilizou no AVA para você. Veja lá se você tem dúvida nesse ou se esse você já resolveu e já pode passar para o próximo. Mas se tiver interesse aí, tiver com um pouquinho de dificuldade, sugiro que você assista essa aula que eu vou explicar bem passo a passo cada item aí desse exercício 13, tá bom? O exercício 13 traz no enunciado uma função quadrática, função de segundo grau, já sabe, parábola. E aí alguns itens para você analisar qual que é a alternativa ou quais são as alternativas que estão falsas, tá bom? Vamos lá, gente. O exercício traz menos x ao quadrado mais x mais 6. Opa, né? Travou aqui. Então, f de x é igual a menos x ao quadrado mais x mais 6. Então, gente, o que que a gente pode começar identificando? Quem é A, quem é B e quem é C. O meu A é menos 1, o B é 1 e o C é 6. Como o A é negativo, olha é o positivo aí que você faz com a mão para baixo, negativo, então a gente já sabe que essa minha parábola ela vai ter um ponto de máximo aqui e a concavidade dela está voltada para baixo. Então a primeira ali alternativa na letra A, eu já sei que é verdadeiro, porque ela realmente tem concavidade voltada para baixo. Então, eu já sei isso. Só olhando aqui também eu já sei, gente, que essa parábola ela vai cortar o eixo y, né? Quando o y estiver valendo 6. Então, o ponto que ela vai cortar, né, gente, quando fala em ponto, sempre um parzinho, vai ser quando o x vale 0 e o y vale 6. Eu já sei que ela vai cortar aqui o meu eixo y, no ponto quando o x vale 0 e o y 6, tá bom? Combinado? E onde que essa parábola, ela corta o eixo x, gente? Ela vai cortar o eixo x no meu zero da função, nas minhas raízes da função. Lembra que pode ser que em alguns casos tenha raiz, pode ser que não tenha raiz, depende do valor do delta. Então, vamos calcular o valor do delta aqui, para a gente saber se vai ter raízes ou não. O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. 1, né, mais aqui 24, então o delta é positivo, beleza, gente. O delta sendo positivo, eu já sei que são duas raízes que essa minha função possui. Eu já vou calcular o valor aqui dessas raízes, então. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Professora, pode fazer soma e produto? Só cuidado que nesse caso o a vale menos 1 na hora de fazer soma e produto, não vai confundir aí. Vamos ter duas respostas, gente. Uma quando a gente usa o mais e a outra quando usa o menos. Menos 1 mais 5 fica 4 e na parte de baixo fica menos 2. Então, vai dar menos 2, uma das raízes. A outra raiz, menos 1 menos 5 dividido por menos 2. A outra raiz ficou 3, positivo. Beleza? Então, são os dois valores de raízes, menos 2 e 3. Olha lá a letra B do exercício, o que que falava? Corta o eixo das abscissas. Professora, o que que é isso? Abscissas é o nome que a gente dá para esse eixo dos x mesmo, o eixo das abscissas, então tá certinho. Esse eixo x é chamado abscissas, para ficar mais fácil de lembrar que é o x, e o das ordenadas é o eixo y. Então, corta o eixo das abscissas nos pontos menos 2 e 3, acabamos de verificar que é verdadeiro. Corta o eixo das ordenadas no ponto 0 e 6, também. Perfeito, né? A gente acabou de verificar. É sempre negativo, qualquer que seja o valor de x? Não, a gente já tem um valor aqui positivo. Não é porque o a é negativo que a tua função vai ser negativa, né, gente? Só é negativa quando está aqui para baixo do zero, do y, né? Então, não é o caso, a gente já tem um ponto aqui, essa aqui está falsa. E a última. A abscissa x do vértice é menos meio. Abscissa é o valor sempre de x, ordenada y, tá bom? Menos meio. Para eu saber isso, eu vou ter que calcular o vértice. Então, vamos ver aqui qual que é o x do vértice. Tem uma formulazinha para isso, que é menos b sobre 2a. Menos b, gente, a gente já identificou que o b vale 1
e o A vale menos 1. Certo? Então, o valor do B é 1, menos é da fórmula, menos B sobre 2A. Então, a gente vai ter aqui menos, e na parte de baixo, menos também, ou seja, a abscissa é meio. E o exercício está, a alternativa também está errado, né? A abscissa do vértice não é menos meio, ela está dando como um valor positivo, meio positivo, tá bom? Gente, só para concluir, não é necessário construir o gráfico, mas vamos aproveitar o exercício e ver como que ficaria o gráfico dessa função. Então, se eu tenho que as raízes, uma delas é menos 2 e a outra é 3, já dá para ter uma ideia de como fica. Mas eu ainda preciso, gente, do vértice. O x do vértice eu já tenho que é meio. Então, é exatamente aqui que vai ficar o meu vértice em algum lugar. Como que eu faço para saber qual que vai ser o y do vértice, se eu já tenho o x do vértice? Tem duas formas. Uma pela fórmula do y do vértice, que eu vou usar aqui. Outra é substituindo esse meio na tua função original lá do comecinho. Como a gente já teve que calcular delta aqui, ó, e a fórmula do y do vértice usa o delta, eu vou usar isso aqui. Gente, isso aqui eu estou fazendo de medida, não tá lá no enunciado, não precisa, é só para aproveitar o exercício, tá bom? Então, menos 25, e vai dar um número bem quebrado, olha, gente, 4 vezes menos 1. Então, vai ficar um valor positivo, 25 quartos, né, que vai dar 6, alguma coisa. Então, vou marcar aqui só para ter uma ideia, 6, alguma coisa, né? Vou deixar aqui só para ter uma ideia de como vai ficar, então, esse meu gráfico. Então, ele vai cortar o eixo ali no ponto 6, depois ele já começa a descer. Não é um V, tá, gente? É uma parábola. Só o esboço aí, só para você ter uma ideia. Se você quiser ver bem perfeitinho, usa o GeoGebra, usa o Implot, usa um software aí que você já conhece também para construir gráfico, que com certeza vai ficar bem melhor. Ou uma malha quadriculada, fica bem bonitinho também o gráfico. Com papel liso, assim, a gente não acerta tanto, mas dá para ter uma ideia de como é esse gráfico. Qualquer dúvida, gente, manda lá na tutoria. Eu fui além do que o exercício estava pedindo, fazendo o gráfico, mas é importante você saber construir o gráfico também da função quadrática. Então, aqui nesse caso era para ser uma, mas no fim foram duas alternativas que estavam falsas, a não ser que eu tenha copiado o dado errado do exercício aqui, mas a abscissa é meio e não menos meio. Qualquer dúvida, então, espero você na tutoria. Até uma próxima!